Sejam bem-vindos ao podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda Digital. Meu nome é Gabriele e essa daqui é a Brenda. Oi, pessoal! E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre FGTS, o seu passaporte para casa própria. E hoje a gente está com um convidado que entende tudo do assunto. Foi super indicado quando a gente levantou esse tema, principalmente pelo conhecimento, mas pela facilidade que trabalha esse tema hoje ali com o time EV, né, que é a parte das nossas imobiliárias e faz todo esse trabalho ali de ponte entre a Tenda e várias outras imobiliárias que acabam trabalhando com a Minha Casa Minha Vida. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz pelo convite. É um assunto muito importante. A gente sabe que o FGTS hoje é imprescindível quando a gente fala de habitação popular, Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe da importância que é o FGTS, justamente como você colocou, como passaporte da conquista da casa própria. Sim, com certeza. E a gente, além de estar falando desse tema, a gente está comemorando 20 episódios, B. Sim, 20º episódio do Chave na Mão. Quantas pessoas já passaram por aqui, né, Gabi? Quantas pessoas, quantas histórias, e querendo ou não, a importância que a gente traz hoje para falar para o cliente que é possível alcançar o sonho do primeiro apartamento, pelo Minha Casa Minha Vida, e realmente aproveitando dessa iniciativa que a Caixa tem, e que hoje a Tenda é uma das principais e só trabalha com a Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Então é muito bacana pra gente levar essa informação para vocês. O Chave na Mão é um fundo de aprendizados, Com né? Tanto certeza. pra gente quanto pros convidados. Então, é uma porta que a gente abre aí diariamente. É isso aí. E aí, Bru, vamos conversar, porque eu acho que FGTS é um tabu. A gente acha que pode colocar assim. Acredito você, com toda a sua experiência, teve ali que sempre falar e comunicar e mostrar para o cliente que seria uma boa opção para dar entrada no apartamento, para utilizar de várias formas. O quanto que você conhece hoje da FGTS e como que a iniciativa ajuda, assim, qual que é a sua experiência no overview? E a gente vai conversando sobre o assunto, que tem muito detalhe aí, que é um assunto muito extenso. Vamos lá. O FGTS, ele é um depósito compulsório do trabalhador. Então, a gente fala assim, não é uma opção. Uhum. Todo mês, o governo a empresa, ela tem que arrecadar um pedacinho do valor do salário para fazer uma arrecadação que é como se fosse uma economia do trabalhador. Para quem não sabe, o recurso do FGTS, ele é utilizado para melhoria e infraestrutura do nosso país. Então, ele é feito de diversos empréstimos e é um empréstimo muito barato. O nosso dinheiro é depositado, então a gente não tem opção de pegar aquele dinheiro para usar outra coisa. Hoje o governo ele tem trazido também algumas alternativas, que é saque aniversário, enfim. Mas o FGTS, como o foco dele principal é o quê? É trazer melhorias de infraestrutura urbana para a população em si, e saneamento básico, enfim. Hoje, um dos recursos que a gente fala, quando a gente traz por contexto de onde o FGTS ele é utilizado, é para fazer o Minha Casa Minha Vida. Não existiria Minha Casa Minha Vida hoje se não tivéssemos o FGTS. Então, assim, Minha Casa Minha Vida, a origem principal do recurso dele é do FGTS. Então, por que a gente consegue juros tão baixos dentro do Minha Casa Minha Vida? Você sabe me dizer ou não? Não faço a mínima ideia. Sendo bem sincera. Beleza. Hoje, na verdade, quando a gente vai falar no contexto de por que o Minha Casa Minha Vida ele tem um recurso tão barato? Porque o nosso fundo de garantia ele contribui 3% ao ano quando a gente fala assim, depósito. Então, assim, o governo paga no nosso dinheiro, que é depositado lá dentro do FGTS, 3% ao ano. Então, como ele paga pouco sobre aquele dinheiro que é depositado de forma obrigatória, ele consegue trazer benefícios como Minha Casa Minha Vida. Que a taxa de juros hoje, ela parte de 4,25 ao ano, e a gente está falando que hoje, na última fase do programa Minha Casa Minha Vida, chega até 8,16, 8,66, se a pessoa não for cotista. Então, assim, e quem que tem... Eu sei que não é o assunto em questão de Minha Casa Minha Vida, mas assim, quem tem direito a usar o recurso do FGTS? Você sabe me dizer ou não? Não.
Bora lá. Então, assim, Não, é por aí. olha, tô aprendendo junto a também. gente vai aprender junto com você agora, Bom. nesse momento. Perfeito. Quem tem direito a utilizar esse benefício? São pessoas que nunca tiveram um imóvel, é a primeira habitação, é a primeira moradia popular. Pessoas que ganham hoje até 12 mil reais podem utilizar o Minha Casa Minha Vida, de acordo com as camadas de produto. Que entra aquela questão de faixa, né? Que hoje a Faixa. gente entra na 4 e tudo mais. Até no caso, hoje, 500 mil estão utilizando recurso do FGTS. E olha que legal. E por que o Minha Casa Minha Vida hoje foi até 500 mil? Porque a origem do recurso da poupança hoje, assim, ela acompanha a Selic. Os juros, ele tá muito alto. Então tava faltando. O cara que muitas das vezes ia buscar um imóvel dentro da classe média, ele não tinha funding, não tinha dinheiro para pegar emprestado, não tinha dinheiro para pegar aquele recurso emprestado da Caixa Econômica Federal ou outro banco. Então, faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, ele existiu justamente por conta desse déficit, que a poupança ela não está com recurso para ser emprestado. E aí ficava uma parte da população desassistida. Então, como o FGTS ele é um recurso ainda abundante e que os juros é muito, muito baixo, o governo ele hoje utiliza esse recurso para imóveis de até 500 mil reais. E foi imprescindível em questão do programa. Então, a gente só existe o Minha Casa Minha Vida hoje justamente porque existe o FGTS. Então, já acaba entrando como uma vantagem competitiva enorme. Sim, e foi uma virada de chave, né? Muito grande. Antes, as pessoas que tinham a classe média tinham essa dificuldade, né? De fazer esse financiamento e tal, e agora consegue já entrar dentro do Minha Casa Minha Vida com renda até 8 mil? Hoje a faixa 4, que é para imóveis de até 500 mil reais, até com 12 mil reais de renda pode comprar um imóvel. Caramba. Pelo Minha Casa Minha Vida. E com juros, gente, baixíssimo. Nossa, Então, que assim, legal. falando para vocês, assim, eu sou um adepto e eu quitei meu primeiro apartamento em 9 anos, usando o FGTS. Normalmente, o histórico, quando a gente traz em contexto habitacional, a gente vive num país inflacionário, onde o poder de compra ele cai a cada 10 anos pela metade. Então, se você for olhar, hoje a gente está com salário mínimo 1.520, há 10 anos atrás, o salário mínimo era mais ou menos 740. Sim. Quando a gente vai falar 20 anos atrás, o salário mínimo era 365 reais. Então, assim, quando a gente vai para pensar, então daqui a 10 anos, os imóveis vão dobrar de valor. Então, é essa a realidade. Além dos imóveis dobrarem de valor, o seu FGTS vai estar acumulando e rendendo juros. E você vai aí depois eu acredito que vocês vão abordar também esse assunto, mas assim, vocês vão poder usar o FGTS para amortizando. Então, assim, o FGTS, como ele está arrecadando mais hoje por conta de juros, então assim, ele paga 3% do nosso recurso, mas está tendo também, para a gente que é trabalhador não pensar que está sendo prejudicado, assim, o governo ele também está distribuindo o lucro do FGTS. Então, assim, a gente acaba também recebendo uma recompensa quando a gente fala no contexto de FGTS sobre o que está sendo feito de empréstimo, de saque aniversário, sobre o ganho de juros do habitação. Então, acaba sendo muito interessante também nesse sentido. Por quê? Porque o nosso fundo de garantia está rendendo muitas das vezes equiparado a uma poupança da vida. Sim, é verdade. É engraçado, quando as pessoas falam sobre poupança, sempre tem aquela coisa, é melhor eu guardar, ou é melhor eu deixar na poupança. E aí tem essa mesma coisa do FGTS, né? É legal deixar o saque aniversário, ou não. E aí, a gente já tava conversando um pouquinho aqui fora das câmeras sobre amortização, você falou que tem 3 formas de você utilizar esse FGTS para ajudar nesse pagamento e diminuir ali o tempo realmente que a pessoa tá pagando o apartamento. Como que funciona esse detalhe? Primeira etapa é para quem não comprou imóvel ainda. Tá? O fundo de garantia hoje a gente tem a possibilidade de utilizar como entrada do apartamento. Existe essa possibilidade, tá? Então, para quem não comprou ainda o apartamento, você pode usar o fundo de garantia para a entrada do seu imóvel. E pode usar sem perder nada. Então, assim, você tem 10 mil reais lá de fundo de garantia, esses 10 mil reais vão poder ser utilizados para fazer dar de entrada no ato da compra. Então, se tem 10 mil de fundo de garantia, vai poder usar lá como 10 mil de entrada. A gente que é brasileiro é muito difícil de ter disciplina para guardar dinheiro. Então, acaba sendo uma possibilidade extra que você tem. Detalhe, para fazer isso, tem uma exigência básica. Qual é?
Você tem que ter trabalhado mais de 3 anos registrado e feito essa contribuição do FGTS. Ah, eu tô trabalhando, tenho lá R$ 5.000, R$ 10.000 de fundo de garantia, mas só trabalhei 2 anos. Posso usar o FGTS? Não, não pode. Não Você sabia tem que ter disso. trabalhado mais de 3 anos registrado para poder estar utilizando esse recurso como entrada. O FGTS também ele pode ser utilizado hoje, quando a gente fala para saque aniversário. Eu não recomendo, putz, a gente sabe que assim, hoje, em questão do contexto, o brasileiro acaba tendo algumas emergências e acaba precisando. Você pode usar o FGTS para antecipar e pegar o empréstimo? Pode. É aconselhado? Olha, de verdade, você vai estar deixando de. Pegando aquele recurso, você não vai poder estar utilizando para compra da sua casa própria. Porque Então, e detalhe, ainda pagando juros. Sim. Juros sobre o recurso que é seu mesmo. Então, se você puder adiar e não pegar o empréstimo aniversário, a gente sabe dentro das situações financeiras de cada um, não faz isso, tá? Que pode ser a pior coisa que você vai fazer quando a gente fala no contexto de para quando você for comprar sua casa própria. Porque você usou o fundo, ele é dado como garantia, você não vai poder usar para comprar o seu apartamento depois. E tem um prazo, né, Bruno, para você fazer a troca para o FGTS rescisão. Então, possivelmente fica bloqueado aí durante 1 ano? Não, exemplo, aí é um mito. O que Sim. acontece? Se você quitar o empréstimo, que você fez lá pelo saque aniversário e tudo, você pode, no caso, tá voltando. É porque o imóvel, o dinheiro do FGTS já não vai estar mais como garantia. Então você pode usar para casa própria. Aí Sim. tem a etapa justamente essa que você está trazendo, mas isso não interfere na compra da casa própria. Putz, eu quero pegar por saque aniversário, é uma opção. Beleza, você vai sacando de tempos em tempos. Aí, se você quiser voltar depois pro saque e rescisão, aí se você for mandado embora, você não vai poder sacar. Mas é outra coisa, não atrapalha na habitação, mas assim, fica lá o dinheiro recluso. Se você quiser voltar para o saque e rescisão para quando você for desligado do emprego, aí você tem que vai demorar 2 anos para você poder fazer isso de novo. Entendi. Você falou desse tempo de 3 anos. É dentro da mesma empresa ou é a partir do momento que você tem a carteira assinada e você já tem ali o Somando todas recolhimento? as empresas. Legal. Inclusive, assim, o meu primeiro imóvel eu comprei com 19 anos. Eu utilizei o fundo de Caramba. garantia, eu usei o fundo de garantia no ato da compra. Na época tinha um pouquinho mais de R$ 6.000 lá de FGTS parado. É muito bom o fato de ter utilizado o FGTS, porque meus juros reduziu também. Então, assim, ele caiu em quase 0,5%. E o que acontece? Eu tinha 19 anos. Você fala, putz, como você tem 19 anos? Teoricamente 18. Eu tinha trabalhado como aprendiz, jovem aprendiz com 16. Então, assim, dos 16 aos 18 eu trabalhei como jovem aprendiz. Quando eu completei basicamente 1 ano de empresa, dentro da tenda, eu comprei meu primeiro apartamento. Então, assim, o fato de ter comprado meu primeiro apartamento, eu podia usar o FGTS. Então, foi maravilhoso, porque assim, até o período quando eu fui jovem aprendiz, contabilizou. Então, eu completei os 3 anos e peguei uma taxa de juros 0,5% a menos. E aí parece que não, mas faz toda a diferença. Hoje, só para vocês entenderem, se você já trabalhou mais de 3 anos registrado, e a gente está falando de um financiamento que vai até 35 anos, você vai conseguir de empréstimo aproximadamente R$ 13.000 a mais de financiamento, justamente por conta daquele 0,5% a menos nos juros. Caramba. Eu e o Bruno vai se aposentar cedo. Eu também comecei com 15 anos. É isso. Hoje eu não sei, eu não acredito tanto na aposentadoria. Esse é o outro Então, assim, eu vou garantir. É Para um outro sonho. assunto, né? Mas, assim, a gente fala de. Quando a gente traz para o contexto de aposentadoria, eu estou procurando hoje me aposentar através dos imóveis que eu estou comprando. Eu não quero depender do governo, tá? E assim, por quê? Porque entra um governo, entra outro governo, assim, daqui a pouco não vai ter mais recurso, pelo que eu acredito, a quantidade de novos entrantes dentro da CLT, as famílias têm menos filhos, né? Se as famílias estão tendo menos filhos, a gente vai ter uma grade de muitas pessoas se aposentando e menos pessoas para pagar a aposentadoria. Sim. Então, o que acontece? A gente está indo para um assunto diferente, mas assim, pode ser que eu não vou me aposentar. Eu quero me garantir. Se você não vai, imagina eu. Não quero depender de governo. Então, assim, o que eu estou fazendo?
Hoje estou comprando imóveis para conseguir não depender de ninguém, depender só dos aluguezinhos que quando chegar velho, eu quero ter lá todo mês pingando na minha conta. Investidor, né? E você levantou um ponto que é muito interessante do quanto as pessoas acabam se preparando. Não só para se aposentar, mas o FGTS hoje é um ponto de recurso que você pode ali se preparar e falar, pô, tá, eu tenho que trabalhar tanto de tempo, eu já sei mais ou menos quanto de contribuição eu vou conseguir. Qual que é o melhor momento de eu procurar realmente, por exemplo, a tenda, para falar, olha, quero realmente comprar meu apartamento, tenho um tanto de FGTS. Às vezes tem um valor mínimo que você recomenda. Eu acho que você trouxe muito legal um ponto da idade, né? A gente, às vezes, quando é muito novo, eu tenho só 25 anos. Mas a gente, quando é novo, acha que não vou conseguir por conta da minha idade. E aí o FGTS traz que é um mito que você, na realidade, se tiver, você também consegue. Então, quando tem esse valor, existe um valor mínimo ali que eu tenho, que eu posso procurar, por exemplo, a tenda, pra ver o Minha Casa Minha Vida? O que você, com a sua experiência, indicaria para essas pessoas? Olha, independente, assim, é aquela coisa. O melhor momento para você comprar um imóvel é agora. Isso aqui parece que não. É um tabu. Assim, um tabu virou clichê no sentido de muita gente repetindo. O melhor momento para você comprar imóvel é agora. Assim, na verdade, o melhor momento seria ontem, né? Agora você tem a chance. Ah, mas eu não tenho FGTS. Eu sei que não é o tema do podcast, que assim, compra imóvel de qualquer jeito. Compra. Por quê? Porque a gente está falando que os terrenos, eles são escassos. Então, nunca você vai ver um imóvel ele desvalorizando. Por quê? Porque assim, a construtora ela não pode vender pelo valor inferior que ela gasta para construir. Sim. Senão ela tem prejuízo. E só pelo aspecto da gente viver num país inflacionário, onde o nosso poder de compra ele cai pela metade a cada 10 anos. Então, assim, só o fato de você comprar um imóvel hoje, você já vai ter um imóvel que vai valer o dobro daqui 10 anos. Então, é isso, olhando o dado histórico. Se acompanhar a inflação. Se a gente falar de uma valorização, tem imóvel que muitas vezes valoriza acima da inflação, e muitos imóveis valorizam mesmo dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você já está ganhando em todos os aspectos. Então, assim, mas o FGTS ajuda como? Eu não tenho um FGTS, eu tenho lá. Só que eu já trabalhei mais de 3 anos. Compra um apartamento do mesmo jeito. Mas por que comprar um apartamento? Porque a taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida é uma taxa de juros inferior a qualquer outro tipo de aplicação. Se você tivesse hoje o seu dinheiro aplicado num Tesouro Selic, o Tesouro Selic em momentos atuais, a gente está gravando esse podcast em setembro de 2025, ele está em 15%. Hoje a gente está falando que quem compra o empreendimento no Minha Casa Minha Vida está pagando uma taxa de juros a partir de 4,25%. Então o que a gente está falando? Se a gente deixasse o nosso dinheiro rendendo, em vez de. O governo estaria pagando 3 vezes mais do que eu estou pagando de juros no programa. E hoje a construtora tenda facilita bastante, né? Muito, então, muito. se caso o cliente não tiver o FGTS, ele tem a opção de fazer o parcelamento da entrada. Então, isso de fato não é um empecilho para ele, né? Não, de jeito nenhum. É isso. Assim, hoje a compra da casa própria, no caso, eu que trabalho diretamente no canal de parcerias com várias imobiliárias, a gente traz o contexto de condição. Às vezes o cara não tem FGTS, hoje com a renda a partir de 2.550 em São Paulo, a gente mesmo que a pessoa não tenha FGTS, a gente tem imóvel que a pessoa consegue comprar o apartamento dela com uma entrada a partir de R$500. Sim, Então isso perfeito. é real. E aí, assim, varia muito. O que a gente sempre aconselha, tá? Falando no contexto, eu já comprei 9 apartamentos no tempo que eu tô na corretagem, tá? Eu entrei com 18 anos. Então eu já comprei 9 imóveis. Desses 9 imóveis, o meu primeiro imóvel que tem 9 anos, amortizando FGTS, amortizando com FGTS. Mas imóvel, ele é o melhor investimento que tem. E quando a gente fala da tenda, tem muita construtora que vai pedir entradas absurdas, coisa de 20%, 30% até entregar o apartamento. No caso da construtora tenda, ela é muito democrática. Começa buscando a aprovação do banco. Hoje, com uma renda a partir de 2.550 e pode ser composta por até 3 pessoas. Eu sou autônomo, posso comprar? Pode comprar. Então, assim, movimento na conta corrente, 1.200, meu esposo 1.200, pode comprar o apartamento. Aí, assim, você já consegue buscar o financiamento imobiliário, né? Buscou o financiamento imobiliário, a carta de crédito, a Caixa aprovou, você vai buscar o imóvel com a aprovação na mão. Eu trago de uma maneira muito contextual e simplifica. Você vai no supermercado sem dinheiro? Não, Não. Por que não? porque senão eu não vou conseguir comprar. Você vai passar vergonha, não vai? Exatamente. É mais ou menos assim, cheguei lá no caixa com um carrinho cheio,
Tô sem dinheiro, sabia que negócio. Passei no caixa. Como você vai pagar? Não tem como pagar. Muita pessoa, ela inverte a lógica da compra do imóvel. E em qual sentido? Ela vai no mercado, tem várias prateleiras. Então tem a construtora X, a Y, a Z, a M, a P, enfim. Ela busca o imóvel, ela visita vários decorados, ela conhece, ela se apaixona, e aí depois ela vai buscar o dinheiro. É a mesma coisa no mercado. Só que aí eu vou te trazer um dado. A cada 10 propostas que a gente manda para o banco aprova em torno de 2 a 3. 70% das propostas ou não são aprovadas ou são reprovadas. Então, assim, aprovadas de forma total. Aí o que acontece? Você busca o imóvel, você sonha, você se planeja. O que acontece quando você chega lá na frente e o banco não aprova o financiamento? Chora. Você perdeu dinheiro. Você perdeu tempo. E tempo vale mais que dinheiro. Com certeza. Tempo vale mais que dinheiro. Sim. E aí o que acontece? Aí a lógica que eu sempre oriento, busca o dinheiro primeiro. Uma vez que você saiba quanto que você tem aprovado, aí você vai muitas das vezes baseado naquilo que você pode comprar. Que no Minha Casa Minha Vida, a gente tá falando, o primeiro imóvel é aquilo que você pode. Sim, Busquei aquilo que cabe no meu orçamento, que eu posso comprar. Aí, exemplo, você vai buscar a prateleira. Ó, a tenda, no caso, que é a construtora que a gente está gravando o podcast, ela tem empreendimentos hoje que variam de 205 mil em São Paulo e que vão até, no caso, 380 mil reais, que é com vaga, varanda, piscina, lazer completo. Então, isso em momentos atuais, tá? Porque imóvel só fica mais caro conforme o tempo. Daqui a um tempo você vai olhar o imóvel de 380, já tá 450. Então, assim, você vai buscar baseado naquilo que você tem. Você não inverte a lógica do mercado, para não passar vergonha. Né? Eu não gostei dessa... Mas você já tá com a aprovação do banco, Sim. que é o que eu aconselho bastante. E aí você busca dentro da sua realidade, né? Exato. É claro que tem algumas pessoas que às vezes não têm um pouco de noção dessa realidade que tem, mas aí entra o consultor para dar esse direcionamento, né? Com Encaminhar certeza. para o melhor produto. Com certeza. E pra a pessoa checar, você tá falando da gente ter noção do quanto a gente tem ali já à disposição, né? Sendo FGTS ou não. Mas existe hoje aplicativos que a pessoa consegue já dar uma olhada pra entender. A gente sabe que o da Caixa mostra isso. Não só pra entender quanto tem já ali, mas, por exemplo, no processo de amortização. Que é um ponto que a gente recebe muita pergunta, né? Dentro das nossas redes sociais. Tipo, poxa, eu vou pagar 35 anos. A gente fala, não, existe hoje processo de amortização. E existem as opções de amortização, né? Pra você que fez isso na prática, como que você conseguiu se organizar e realmente usar para diminuir o tempo de pagamento dos seus imóveis? Bora lá. Ó, como que funciona na prática? Assim, para você amortizar, você tem 3 opções de amortização. A primeira opção é diminuindo o tempo. É o que geralmente você acaba vendo todos os coaches da internet, a pessoa comprou amortizando. Olha, amortiza as últimas trocentas prestações lá no final. Olha, eu amortizei 20 prestações usando R$2.000, R$3.000. Como que funciona o sistema de amortização? A gente tem 2 sistemas. É o sistema saque e o sistema price. O sistema saque é o sistema de amortização constante que vai diminuindo a prestação mês a mês. E a gente tem o sistema price, que é o sistema, ele mantém a curva de juros, você começa pagando um pouquinho menos amortiza um pouquinho menos no início e amortiza no final quase tudo. Boa parte das pessoas diminui o tempo, só que o que elas não percebem? Quando você acaba amortizando no tempo, diminuindo lá aquele período, no final praticamente era a dívida real. Por que diminui lá 15, 20, 30 prestações lá daqui 30 anos? Porque no final praticamente não tinha juros. Você só estava amortizando a dívida. Então você está trazendo uma dívida de 30 anos para valor presente. Estou procurando não ser técnico o suficiente. Se tiver dúvida, me Não, interrompa. tá claro. Beleza. O jeito que eu amortizei, quando eu fiz a conta e a lógica, eu lembro que eu cheguei no gerente e falei assim, ó, eu quero amortizar. Antigamente não tinha aplicativo da Caixa. Uhum. Você tinha que ir na agência para fazer a amortização. O gerente olhou para mim e falou assim, você é burro. Não falou com essas palavras, mas ele ficou quase... Sendo bem sincero. Assim, mas por que você não vai amortizar? Você vai amortizar quase 15 anos do final. Cara, com que eu demorei depois para usar o FGTS em torno de 6 anos para amortizar. Que é o que todo mundo fala, né? Então, joga pro final, pega do final, que é mais fácil e... Só que eu estudei economia e assim, quando eu falo no aspecto, para que eu vou tirar as últimas prestações, sendo que no final praticamente eu não tô pagando juros? Não faz sentido, na minha lógica. Ok. Então, assim, como que eu fui fazendo, tá? Eu fiz a conta, eu quitaria o meu imóvel em 13 anos se eu fizesse desse modo, só usando FGTS.
Eu utilizei de um modo que é incomum, e aí, assim, economicamente, eu não vou entrar no detalhe porque é muito técnico, mas, assim, o que acontece? Eu diminuí a prestação do financiamento. E aí você vai olhar no aspecto de por que você diminuiu a prestação do financiamento? A primeira vez que eu usei meu FGTS, eu estava devendo para a Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, R$ 89.000. Eu estava pagando de prestação 735. Sistema de amortização constante. Primeira vez que eu utilizei, eu ia ficar devendo acho que 15 anos para a Caixa e ia finalizar. Só que a minha prestação ia continuar no quê? No 789. Para que eu quero? Daqui 30 anos nem sei se eu vou estar viva, mas aquela lógica que a gente escuta do brasileiro. O que eu fiz? Eu tinha acho que um pouquinho mais de R$ 35.000 de FGTS, 20 e poucos mil. Eu cheguei lá na caixa e falei assim, eu quero diminuir o financiamento. Daí o gerente quase me chamou de burro, lembra? Eu falei assim, não, mas diminui, cara, vai demorar diminui quase 15 anos. Eu falei, eu quero diminuir na prestação. Detalhe, minha prestação ela ficou em R$ 500 na época. E beleza, eu mantive os 30 anos. 2 anos, 4 anos, depois eu usei de novo o FGTS, demorei 4 anos para amortizar. Eu demorei 4 anos, eu peguei mais 30 e poucos mil reais de FGTS. Só que detalhe, eu já estava pagando 500 e pouco de prestação. Se eu estava pagando uma prestação menor, teoricamente ou na prática, eu consegui juntar mais dinheiro porque eu estou pagando uma prestação menor, que eu estaria fazendo. Sim. Eu cheguei lá e usei de novo o FGTS para amortizar. O que aconteceu? A minha prestação caiu para... a minha prestação caiu para R$ 237. Então, eu mantive lá, e vamos colocar, ainda estava devendo 28 anos, e aí eu estava pagando de prestação 235. Detalhe, na época, esse apartamento, eu acabei alugando ele, tá? Já tinha passado 5 anos, eu aluguei ele, o aluguel já estava em R$ 1.600, e eu estava pagando de prestação quanto? 200 e pouco. 235, Olha o se eu não lucro, me engano. né? É super. Eu poderia, muitas das vezes, ir amortizando e me sobrava, porque a minha prestação estava menor. Sim. O que aconteceu? Na pandemia, eu já tinha recurso para quitar meu imóvel de FGTS em 2020. Eu comprei em 2011, é isso mesmo. Eu não quis quitar de propósito na época, tá? Assim, eu tinha fundo de garantia para quitar o imóvel, eu fui lá e usei de novo para amortizar. Eu fiquei pagando de prestação R$ 15 de prestação. Porque eu deixei um saldo de devedor de 1.500 porque eu mostrava pro cliente aquilo. Então, assim, eu deixei um saldo de devedor da Caixa de 1.500, com R$ 1.500 eu quitaria aquele imóvel e eu pagava de prestação R$ 15 por mês. Ah, mas eu tava devendo ainda 235 meses. Vamos supor, eu financei 360 meses, eu tava ainda devendo 260 meses. Mas eu tava 260 meses de 15 reais. Que a qualquer Com momento. R$ 1.500 eu quitaria. Vamos supor, detalhe, não importa se demora 30 anos ou não. Eu fui fazendo de uma maneira que, detalhe, na época esse imóvel já tava 1.800 de aluguel em 2020. Na época não, esse imóvel eu já tava morando. O 1.800 era um outro apartamento que eu tinha. Então, assim, que eu falo, quanto menor ficar a prestação, mais fácil fica de juntar dinheiro, ou até mesmo você juntar dinheiro para você amortizar e quitar mais rápido. E comprar outro. Exato. Investir em outro. Então, assim, hoje, na minha lógica, sempre quando eu vou usar para amortização, eu amortizo em tempo, tá? Hoje eu não posso mais usar o FGTS, porque o primeiro eu já quitei com o FGTS, tá? Só pode quitar o seu fundo de garantia no primeiro imóvel. E eu tenho outros financiamentos ativos. Se hoje eu não tivesse outros financiamentos, eu poderia utilizar nos outros apartamentos. Mas foi a maneira que eu fiz. E você tem uma terceira opção, que é incomum, mas é em caso de pessoas que estão com dificuldade financeira. Isso muitas vezes você não vê a pessoa, nenhuma pessoa divulgando, que é no caso assim, eu tenho meu FGTS, eu não estou conseguindo pagar meu financiamento. Você consegue utilizar o seu FGTS para suspender o seu financiamento e pagar as prestações por um determinado período de tempo. Então, exemplo, você tem 10 mil de fundo de garantia, eu quero ficar sem pagar as próximas 10 prestações. Você pode usar. É que assim, você não tem uma diminuição real da dívida, tá? Sim. Mas para pessoas que muitas vezes estão com uma dificuldade financeira, tudo, é aconselhável. É uma opção, né? Você tem um respiro. Imagina, a água tá batendo no pescoço, eu não tô conseguindo respirar. Você tem um respiro que muitas vezes você precisa. Sim. E aí a gente pode entrar em diversos assuntos quando a gente fala em questão de financiamento habitacional, porque assim você tem seguro-desemprego, você tem alguns outros seguros que muitas vezes também para você que o aluguel não tem. Sim. Eu lembro que na pandemia eu já tinha 5 imóveis. Eu consegui pausar todos os meus financiamentos com a Caixa. E detalhe, os aluguéis eu não pausei. Então eu continuava recebendo, mas assim, o meu financiamento estava travado. E para a pessoa que paga aluguel, o que ela fez nesse período? Sim.
Terrível, né? É pesado. Quando a gente entra sobre essa questão de aluguel, e a gente sabe que tem um momento muito grande hoje na internet de, ai, porque não aluguel, continuar no aluguel é mais barato, porque casa tem despesa, apartamento tem despesa. Cara, nada paga você primeiro realizar o seu sonho de ter uma casa própria, de ter o seu próprio apartamento, de ter tudo ali do seu jeitinho, da forma que você quer, mas eu acho que principalmente de você saber que você tá pagando algo seu. Então, assim, a Caixa hoje dá várias formas de você conseguir fazer isso. A Tenda vem dando a oportunidade com a Minha Casa Minha Vida e isso não tem preço. A gente direto tá em entregas de chaves, vê o trabalho que vocês fazem, que é importantíssimo, porque vocês não só vendem, vocês fazem acompanhamento, vocês enxugam lágrimas, vocês abraçam, vocês apoiam. A gente sabe que o cliente ele precisa realmente de alguém ali que acaba guiando todo o processo, né? E ainda mais, Bruce, você tem quantos anos hoje de tenda? De tenda tô indo pra 15 anos. Meu Se for Deus. que eu entrei eu fui registrado no dia 1 de maio, tá na minha carteira de trabalho. 1 de maio de 2011, no Dia do Trabalhador. Então, assim, a gente tava, vai completar em 1 de maio de 2026, 15 anos efetivamente. Mas eu trabalhei durante 9 meses como autônomo numa imobiliária parceira da Tenda, que é a Aham. Bitcasa. Então, assim, eu comecei a trabalhar produtos da Tenda antes de ser efetivamente registrado. Aí eu fui convidado na época, o meu chefe me acompanhou um pouquinho do meu trabalho, e assim, por incrível que pareça, eu não tinha vendido nada de apartamento. E aí ele falou assim, cara, mas eu sei por que você não vendeu, você é um cara correto, eu tô precisando de pessoas assim para entrar na Tenda. E na época eu fui, através de convite, entrei na construtora Tenda por esse motivo. Ai, que Ou seja, ele viu legal. da Fisa, ele viu toda a história e Ele trajetória. acompanhou todo o A gente tá fazendo processo. 56 anos, né, nesse próximo Sim, mês, então eu imagino quantas de histórias e relatos que você deve ter de tudo que você já passou aqui dentro e tanto de sonho que você acabou já Com realizando. certeza. E aí a gente vai entrando pro final do nosso papo, sim. né? Eu acho que o assunto de FGTS, ele vai continuar tanto nas redes sociais quanto em outros capítulos aqui no podcast. Mas assim, Bru, o que você falaria para as pessoas que estão nesse movimento de, principalmente que a gente tá chegando no final de ano, né? Porque aí tem 13º, tem FGTS, o pessoal acaba olhando mais agora no final de ano para arrumar uma coisinha ali, uma aqui. O que você falaria para essas pessoas que podem ter a opção de conquistar o seu primeiro imóvel? Perfeito. Quer falar alguma coisa? Não. O que acontece? Hoje, a gente sabe que a mídia ela te imputa para consumir. Então, assim, a gente tá gravando o podcast em setembro. Dia 9 de setembro sai o iPhone 17. Não sei se vai ser esse o nome. Mas já tá chegando os esquentas. Então, a gente, muitas das vezes, acaba sendo impulsionado por conta de diversos fatores para consumir. É o celular novo, é o carro novo, é a roupa nova. Então, assim, todo momento a gente é bombardeado por tudo quanto é canal, pelo Instagram, por mídia, por Shopee, por Google, por tudo para consumir. Só que é aquilo que é um assunto polêmico, mas a gente tá falando que existe uma grande dificuldade e não vai fechar a conta quando a gente fala tua aposentadoria. Por mais quanto tempo você vai pagar o preço para realizar o sonho da casa própria? Por quanto preço? Você vai querer chegar no final na velhice e depender de um salário mínimo, de uma aposentadoria, ou muitas das vezes assim de favor, na casa de algum parente que deu espaço? A gente sabe que a tendência universal é que os imóveis vão ficando cada vez menores. Por quê? Isso a gente fala que é a reduflação. É, eu não consigo chegar porque a renda não acompanha. Eu não consigo manter aquele perfil de imóveis daquele determinado tamanho e manter o preço que eu gasto para construir, mantendo uma margem. Você vai esperar muitas vezes o imóvel chegar em 10 metros e falar assim: poxa, eu tive a oportunidade lá atrás para realizar meu sonho da casa própria e eu não dei espaço por medo, por segurança, por tantos outros fatores que passam e é natural na nossa cabeça. Não sei. Quando eu olho no contexto do meu papel de vida, tá? Eu falo, na tenda, eu tô na corretagem desde antes, mas eu tenho minha planilhinha lá que eu marquei todos os clientes que eu vendi na minha vida. Foram 1.276 apartamentos vendidos de forma direta. Então, assim, eu falo, e hoje o impacto da minha mensagem é muito maior. Mês passado a gente gerou 70 vendas imobiliárias. Teve mês anterior que eu gerei 86, 90 vendas. Então, Surreal. assim, através de replicar a mensagem daquilo que eu carrego, e aqui nem eu falo, é aquilo que eu vivo, né? A gente não pode pegar uma coisa que você não vive.
Eu vejo um monte de pessoa falando assim, olha, guarda dinheiro, poupa lá, mas assim, a intenção final é vender curso. É vender curso. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não compra casa própria, mas ela tem a casa própria dela. E aí, assim, não prega aquilo que a pessoa... Não prega algo que ela vive. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho principal, porque você vai estar sendo bombardeado por tudo quanto é canal, começa buscando a tua aprovação com o banco. Descobre se o banco vai aprovar o seu crédito ou não. Aprovou, você está com um problema bom, você está com um cheque assinado da Caixa, você pode comprar até tanto. E vai buscar a melhor opção, um começo de vida. E se eu não quiser morar nesse apartamento? Você tem tantas oportunidades. O fato de você comprar o seu primeiro empreendimento no Minha Casa Minha Vida, só o fato de você comprar na planta e esperar o imóvel estar pronto, o imóvel valoriza em torno de 30%. Você sabia disso? Isso é um dado histórico. Quando a gente fala em questão de valorização, eu comprei um empreendimento, putz, mudei meu padrão, pode ser que eu mude de estado. Pensa talvez como uma oportunidade de locação. Hoje a gente está falando assim, 97% das locações, quando a pessoa compra pelo Minha Casa Minha Vida, a locação ela consegue empatar ou ultrapassar o valor de prestação, quando a gente fala Minha Casa Minha Vida. Então assim, o aluguel só aumenta, a prestação não. Ela iguala. Então dá esse passo para a conquista da tua casa própria, porque eu já vi gente se arrependendo de ter comprado carro e ter tido dor de cabeça. Já vi gente que comprou celular, foi roubado, perdeu, tomou prejuízo. Eu já vi pessoa muitas vezes se arrependendo, acabou de sair da loja comprando roupa, saiu da loja e se arrependeu de ter dado aquele passo. Agora, eu nunca vi uma pessoa que comprou um imóvel e falou assim, olha, eu perdi dinheiro. Eu nunca vi. Mas pode acontecer leilão, é um assunto... Hoje, assim, quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, é muito difícil até você perder o imóvel, por diversos contextos, porque você tem seguro-desemprego, você tem um monte de coisa. E se você, muitas das vezes, não der esse passo para comprar a sua casa própria, você vai fazer o quê? Vai passar mais um ano, e quando menos você esperar, você continua morando na casa de favor, você continua não guardando dinheiro, e muitas das vezes contando um monte de desculpa e detalhe, você só tá perdendo tempo. E lembra, tempo é a única coisa que vale mais que dinheiro. Quer ter certeza do que eu tô falando? O Steve Jobs foi o homem mais rico que existiu. Ele veio a óbito por câncer. Você acredita que ele tocaria todas as ações da Apple, toda a fortuna dele por mais um tempo de vida? Com certeza. E aí, Com assim, certeza. às vezes você tá perdendo tempo por quê? É um ponto que eu trago de reflexão. Não perde mais tempo. Busca um parceiro da construtora Tenda, busca um parceiro de confiança para você comprar o teu imóvel, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso. Depois dessa. Depois dessa. Bruno, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história e toda a experiência e o seu conhecimento com a FGTS. Com certeza a gente vai entrar em contato para falar de mais assuntos. Acho que você tem muito a agregar, com certeza, ali para hoje a história que você já tem na tenda, mas toda a parceria e todas as atividades que você faz aqui dentro para realizar no final o sonho de mais pessoas. Tá bom? Muito obrigada, Bruno. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda Digital. Nós vamos deixar aqui no card todas as nossas redes sociais, inclusive o WhatsApp para vocês entrarem em contato. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.